Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Ordem do dia da 21ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura em 22 de julho de 2015. Leitura e votação da ata anterior. Ata número 24, 2015. Ata da 20ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura, realizada no dia 15 de junho de 2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, onde se reuniram os senhores e senhora, vereadores e vereadora, sob a presidência do vereador José Lopes, tendo como secretária da mesa a vereadora Marinês de Lima e Silva. Ao iniciar a reunião, o senhor presidente determinou a assinatura no livro de presença, o qual constou o comparecimento de Amarildo Jerônimo da Silva, Edson da Silva Braga, Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, João Milton dos Reis, José Afonso Dias, José Aguinaldo Teodoro Júnior, José Lopes, Maria Inês de Lima e Silva e Kelly Beatriz de Carvalho. Tendo comparecido todos edis, o senhor presidente declarou aberta a sessão e foi lida a ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, a senhora secretária leu o ofício número 72 de 2015, oriundo do Executivo, e o senhor presidente encaminhou às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Educação, Saúde e Assistência Social, o projeto de lei número 15 de 2015 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com instituições de acolhimento na modalidade casa-lar e abrigo e dá outras providências, sendo que o tal projeto vem em substituição ao projeto de lei número 14 de 2015 do Executivo, de mesmo teor. Foi solicitado que esse projeto tramitasse em regime de urgência urgentíssimo, mas tal pedido foi negado por 5 votos a 3, sendo vencidos os edis Emílio, José Afonso e João Milton. Após lido o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento acerca do projeto de resolução número 8 de 2015, que dispõe sobre a inserção dos servidores públicos municipais do Legislativo de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, no Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, e da outras providências. Tal parecer foi majoritariamente favorável à sua aprovação integral, sendo voto vencido do parecerista João Milton, que propôs a emenda modificativa que alteraria o artigo 2º, modificando o valor do vale de R$ 250 para R$ 125. Acerca dessa emenda, seu autor falou que ainda que os servidores da Câmara mereçam tal benefício, é injusto que seja dado apenas a eles em detrimento dos demais servidores municipais, ainda mais pelo valor proposto. Rebatendo, a vereadora Maria Inês afirmou que os servidores da Câmara Municipal não podem ser prejudicados pela ingerência do Executivo e ainda falou que, se a situação fosse contrária, o direito desses não seriam defendidos. Finalizando, o edil José Afonso diz que a Prefeitura deveria fazer o necessário, ou seja, reorganizar a folha de pagamento e dispensar contratados para assim também poder dar tal benefício aos seus funcionários. Em votação, a emenda modificativa foi rejeitada por 5 votos a 3, sendo votos vencidos dos edis João Milton, Amarildo e José Aguinaldo. Também por 5 votos a 3, o projeto de resolução de número 8 de 2015 foi rejeitado e arquivado, sendo votos vencidos os edis Kelly, José Afonso e Maria Inês. Na tribuna livre, o cidadão inscrito Paulo Sérgio dos Reis não compareceu. Então, a cidadã Maria Hilda de Carvalho iniciou sua fala. Ela comentou sobre a falta de prestação de contas do Hospital Santa Rita, sobre a situação do cemitério, exposto pelo jornal Alto Rio Pardo, e relembrou a trajetória de vida dos saudosos santarritenses João Diogo de Carvalho Silva e Claudete Carvalho.
Ela também cobrou providência quanto ao trevo confluente ao acesso Augusto Bertozzi e à rodovia federal 459, prometidas pela gestão atual em campanha. Após, a cidadã Zuleide Aparecida de Oliveira opinou que achava errado dar o benefício de vale alimentação aos funcionários, enquanto há várias demandas da população ainda não atendidas, o que não é prudente conceber uma divisão entre o orçamento dos dois poderes. Ela também pediu que os repasses para o asilo fosse bem fiscalizado pelos edis, já que essa instituição estaria, em sua opinião, recebendo mais fundos do que necessário para sua manutenção, assim como os repasses para o esporte também fosse bem fiscalizado e que os pedidos do gestor de saúde fizeram aos edis fosse atendido. Por último, a cidadã afirmou que o presidente do CODEMA, Carlos Roberto de Carvalho, teria lhe pedido para que informasse em plenário que o Conselho não está recebendo o apoio do município e ela, então, pediu providências quanto a isso. Encerrada essa etapa, a vereadora Marinesa, em suas considerações finais, contestou a afirmação da cidadã Zuleide, dizendo que a Câmara providenciar todas as necessidades materiais e rotineiras do CODEMA, o espaço para reuniões, já que o seu secretário, Antônio Manuel de Carvalho, é funcionário do Legislativo e ela, quando fora presidente da Casa, assim autorizou. A edil ainda afirmou que as demais necessidades do Conselho devem ser exigidas do Executivo, como determina a lei referente. Mudando de assunto, a edil comentou que o prefeito não mais atende aos vereadores e comentou acerca da audiência sobre a segurança pública ocorrida em Andradas, da qual pôde participar. Por fim, ela ressaltou que o prazo final para a aprovação do Plano Municipal de Educação é no dia 24 deste mês e que ele ainda não for apresentado pelo Executivo. Após ela, o edil João Milton comentou que já está sendo finalizada a redação de um requerimento que pedirá a prestação de contas do Hospital Santa Rita e informou que, junto com seu colega Emílio e com o vice-prefeito José Osmar, iria a Belo Horizonte para galgar recursos para a nossa cidade e para se reunir com os dirigentes da Copasa acerca da rede de esgoto do bairro Nossa Senhora Aparecida. O edil também reafirmou que seus motivos para ir contra o projeto de resolução número 8 de 2015 e agradeceu seus colegas pelo seu arquivamento, já que, para ele, a sua redação demonstra certo abuso de poder da mesa diretora. Após, o edil Kelly questionou uma confusão que ocorreu quanto à requisição do veículo da Câmara. Em resposta, o presidente José Lopes informou que o edil Emílio o havia feito antes e, por isso, não pôde prosseguir com o planejamento da viagem. Depois, o edil José Aguinaldo argumentou sobre as posições que tomara nas votações e seu colega, o edil José Afonso, falou acerca de segurança pública. Para o edil, os problemas dessa área são decorrentes da corrupção, da falta de apoio estadual e da falta de pena de morte. Sobre o asilo, ele afirmou que, caso haja algum desvio de verba, basta cessar os repasses. Após, o edil Emílio comentou que já se podem ver melhoras significativas em muitas estradas rurais e agradeceu ao gestor de saúde pela atenção que lhe foi dada em algumas demandas de moradores. O edil também falou sobre a reforma política e dos seus avanços e propôs que fosse criado um cadastro para que os comerciantes locais fossem menos taxados durante as festas e também que fosse implantado estacionamentos em 45 graus na Praça Padre Alderige. Sobre a afirmação do seu colega José Afonso, ele diz não achar que pena de morte é uma solução, mas sim a ocupação laboral dos detentos. Sem mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 15 de junho de 2015. Se todos estiverem de acordo com a ata, permaneça como estão. Zé Aguinaldo. Ata aprovada por unanimidade.
Agora eu vou passar a palavra para a doutora lá. Você pode escrever lá para nós, doutora? Que vai despachar você para você ir embora. Oi. Boa noite a todos. Meu nome é Priscila Viana, eu sou consultora do município de Santa Rita de Caldas, na área jurídica, especificamente na área de mineração e meio ambiente. Em atendimento ao requerimento 023, né, do vereador Kelly, em que questionou quais as ações do município, né, em relação às empresas mineradoras e aos recolhimentos do royalty e das ações ambientais, nós protocolamos hoje aqui na Câmara a resposta, acompanhada de documentação, e nos foi solicitado que falássemos na tribuna alguns esclarecimentos sobre essa questão, principalmente considerando, acho que as últimas solicitações do CODEMA, né, em relação à falta de apoio por parte do Executivo e do Legislativo. Bom, em primeiro lugar, o município enviou aqui para a Câmara um projeto de lei que permite com que o Poder Executivo possa fiscalizar as mineradoras. Né, esse é um projeto de lei que quase nenhum município no Brasil tem, né, são pouquíssimos municípios que já o implantaram, e ano passado foi aprovada aqui pela Câmara essa lei, o Poder Executivo já regulamentou, e no início desse ano nós nos reunimos com as empresas de mineração explicando para elas, né, sobre a nova legislação, que elas teriam que passar para o município uma série de documentos, né, dentre os quais documentos relacionados à licença ambiental, à arrecadação do royalty, se a atividade delas está legal ou não. Nós fizemos a reunião em janeiro, né, concedemos um prazo para eles apresentarem a documentação, que é a documentação dos últimos 10 anos, né, uma vez que nunca foi feita essa fiscalização antes aqui na cidade. As maiores empresas entraram com uma ação na Justiça tentando não cumprir a lei, né, pedindo com que o Poder Judiciário não deixasse o município fazer essa fiscalização. Eles pediram uma liminar, a Justiça daqui de Santa Rita não concedeu, eles recorreram para Belo Horizonte, vou falar numa linguagem menos técnica, para todo mundo entender. Né, eles recorreram lá para o tribunal em Belo Horizonte, o tribunal também não concedeu, então, a princípio, né, a ação está correndo, mas elas têm que cumprir a lei, ou seja, elas têm que entregar uma série de documentos aqui para a prefeitura. Algumas delas esse prazo já venceu, né, e aí a divisão de receita da prefeitura, através do SES, já está providenciando o auto de infração. Algumas já entregaram a documentação, sexta-feira, né, como são documentos de 10 anos, são mais de não sei quantas caixas, né, SES de documento, e nós vamos começar essa análise para ver como é que está a situação ambiental, a situação fiscal, a situação minerária de cada uma das empresas que estão aqui no município. Em relação à parte ambiental, Santa Rita tem o CODEMA, né, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas nunca teve na sua estrutura nenhuma diretoria ou nenhum departamento dentro da prefeitura que cuidasse da parte de meio ambiente. Então, na verdade, até hoje não houve nenhum órgão específico da prefeitura para cuidar dessa parte. Então, nós, através dessa consultoria que eu presto, a gente criou um projeto de lei para estruturar uma diretoria de meio ambiente para cuidar dessa parte, porque é uma demanda importante, né, e necessária. Mas, até que essa estrutura esteja pronta, pela Lei Complementar 140, que é uma lei federal que trata da forma como a União, o Estado e as cidades vão atuar no meio ambiente, até que o município tenha essa estrutura, não só aqui em Santa Rita, né, mas mais de 80% dos municípios brasileiros, a competência para atuar é do Estado de Minas Gerais. Então, toda vez que tem um problema de ordem ambiental, né, que o prefeito me questiona, me fala o que ele pode atuar, a gente orienta, né, a procurar a FEAM, que é o órgão de fiscalização do Estado, quando é problema de água, IGAM, ou IEF, ou às vezes até o IBAMA, se for uma questão de interesse mais federal, e também o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Nesse caso, por exemplo, foi o último um vídeo, né, que foi postado na internet, né, em relação à contaminação do rio. Eu orientei a prefeitura o que ela tinha que fazer, porque a gente não pode autuar, né, a prefeitura não tem fiscal, não tem departamento.
Então, o doutor Daniel, que é o procurador do município, já entrou em contato com o Ministério Público e o Ministério Público encaminhou para um dos órgãos de apoio técnico que ele tem em Belo Horizonte a solicitação. Eles já vieram no município, coletaram a amostra da água e estão fazendo análise dessa água para ver se essa água está contaminada ou não. Se a gente chegar à conclusão, né, a partir do resultado do laudo, que existe qualquer contaminação, aí o município e o Ministério Público vão ser autores, em conjunto, de uma ação civil pública contra as empresas que são responsáveis, né, por esse dano. Porque, por enquanto, a gente tem a imagem, mas não tem um indício de que exista ou não um dano, ou que tipo de dano seria esse. Então, por isso é necessária essa análise. Essa análise demora um pouco, não é uma análise que você faz de um dia para o outro. Então, a gente, às vezes, pede um pouquinho de paciência, mas o município está caminhando, né? Hoje nós já temos cópia de pelo menos das empresas que entregaram, né? De toda a documentação ambiental dessas empresas. Então, nós vamos verificar quem está certo, quem está errado. Quem estiver errado ambientalmente não vai funcionar, ou seja, a prefeitura não vai renovar o alvará, então vai ter que ser interditado. É o que a gente pode fazer, né? Dentro do nosso poder, é o que o município pode fazer. É não conceder o alvará e interditar a empresa. Nós também, né, continuaremos a insistir com os órgãos do Estado, a FEAM, ou a própria SUPRAM, que é o órgão onde você dá entrada para o licenciamento, a respeito, né, da necessidade deles fiscalizarem mais, porque são eles que concedem licenciamento ambiental, não é o município. Então, quem concede licenciamento é que tem que fiscalizar, tem que multar, não pode, o município não tem essa liberdade. Então, se fosse o município que licenciasse, tudo bem, mas como é o Estado, então é o Estado que tem que fazer essa atuação. Em relação ao CODEMA, né, eu, acho que tem um ano e 2 meses, né, que eu estou trabalhando aqui, desde sempre que eu venho ao município, eu tenho atendido ao pessoal do CODEMA, a gente tem passado as orientações, o CODEMA conta com espaço aqui na Câmara e na Prefeitura, né, para atuar. Eles, por lei, eles têm legitimidade para eles mesmos solicitarem informações aos órgãos estaduais, aos órgãos ambientais, seja polícia, seja EF, seja IGAM, seja SUPRAM, seja SEMAD, seja IBAMA. Então, eles podem atuar, né? Eles não precisam esperar a Câmara ou o município para fazer alguma coisa. Eles, por si só, podem atuar. Se precisarem de carro, se precisarem de papel, qualquer estrutura física, o município ou a Câmara, eu tenho certeza que está à disposição para ajudá-los. Então, talvez está faltando aí um pouquinho mais de diálogo, de aproximação e também entender que as coisas não acontecem tão rápido, né? Uma coisa que nunca aconteceu no município, né, de um dia para outro que vai mudar. Então, as pessoas têm que ter a paciência que as coisas estão caminhando. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação dos royalties da mineração, né, só por causa da lei, esse ano já aumentou 42%, ou seja, só pelo simples fato de eles saberem que o município está vigiando, está acompanhando, para ver quem que está cumprindo a lei ou não, elas já estão mudando de postura. Então, assim, é um processo que não tem volta, né, porque é um dos princípios do direito ambiental, que é a proibição do retrocesso. Então, não tem como eu piorar a situação, a gente só vai aprimorando e melhorando. Então, a gente conta com a compreensão, né, com o apoio aí dos vereadores nessa ação, que vai ser um legado que vai ficar para a cidade inteira, né? Nós ainda temos a sorte de estar contando com o apoio do Poder Judiciário, que tem entendido que o município está agindo de forma correta, né? As empresas estão fazendo de tudo para não cumprir a lei, né? Não estão querendo entregar documento, mas a Justiça tem determinado que elas entreguem sim, que o município está atuando de forma correta. Então, eu estou à disposição, né, tanto da Câmara, de qualquer um dos vereadores, quanto da população, né, para ajudar e prestar esses esclarecimentos, essas orientações, para que o município consiga cuidar melhor do seu meio ambiente. Então, pode saber que nos próximos meses a gente deve ter alguma novidade aí em relação a esse problema da água. Tá? É só aguardar a análise ficar pronta. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Doutora Priscila, eu, como autor do requerimento, gostaria de agradecer a doutora por vir aqui explanar, explicar à população e a gente mostrar que realmente a gente está trabalhando em conjunto para poder buscar o que realmente é do município. Então, gostaria de antemão agradecer a sua presença e a explicação. Eu que agradeço pela oportunidade, né, porque é uma coisa que é bom para toda a comunidade, tem que ser feita
em conjunto, né? Independente de qualquer preferência política, e nessas horas você tem que unir e fazer o que é melhor para todo mundo. Obrigada, gente. Eu vou pedir licença, porque eu vou me retirar, porque eu saí muito cedo hoje, cheguei de viagem, saí de madrugada de Belo Horizonte, então eu ainda tenho que terminar um trabalho, eu vou me retirar. Desculpa, gente. Fica à vontade. Requerimentos. Continuando o requerimento. Requerimento número 31 de 2015, Câmara Municipal. O vereador que o presente subscreve vem à presença de Vossa Excelência requerer ouvido o plenário, que seja solicitada a Sua Excelência o prefeito municipal Ronaldo Tomé do Couto para que ele envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. A. Quais os planos existentes e as providências concretas que estão sendo tomadas para a realização da Operação Tapa Buracos nos distritos de Pião, bairro São José do Prata. B. Qual a data prevista para o início dessa Operação Tapa Buracos nesses dois locais? Justificativa. Tanto o distrito do Pião quanto o bairro de São José do Prata possuem vias de perímetro urbano com asfalto bastante degradado, com buracos e valas, clamando por uma Operação Tapa Buracos. No entanto, esses locais não foram contemplados pela última Operação Tapa Buracos realizada no município. Perante uma demanda premente e não atendida, o presente requerimento oferece oportunidade para que o chefe do Executivo possa explicar quanto os benefícios da Operação Tapa Buracos serão estendidos também aos moradores dos referidos locais. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 22 de junho de 2015. Kelly Assis de Carvalho, vereador. Requerimento de número 031 de 2015, em discussão. Começar por você, que é o autor do projeto. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu fiz esse requerimento porque, antes da festa de maio, foi solicitado ao Executivo que fizesse a Operação Tapa Buraco dentro do nosso município. E esses dois locais que eu citei no requerimento estão necessitando dessa Operação Tapa Buraco. Então, a forma mais concreta da gente, como esse requerimento foi respondido para a população, a resposta é através de requerimento. Então, solicito o apoio dos nobres edis que aprovem essa minha solicitação. Zé Ignaldo. Boa noite a todos. Complementando aí o que você falou, que ele já disse quase tudo, é uma forma também que às vezes as pessoas nos procuram, você não manda lá tampar o buraco lá do meu bairro, da minha rua, e a gente não tem esse poder. Fica a critério do prefeito decidir quanto que vai tampar ou não. Então, a forma que a gente tem aqui também de fazer é através de requerimento e esperando a resposta dele, né? Então, parabéns pelo requerimento, vendo que os vereadores aqui sempre têm lutado para que faça isso. Parabéns pelo requerimento. José Afonso. Boa noite a todos. Está de parabéns. É uma forma de nós mostrar que estamos cobrando, né? Porque às vezes não faz indicação, então o requerimento tem que responder por nós, por que não. Obrigado. Emílio. Boa noite a todos. Gostaria desde já de agradecer a presença de todos aqui. Eu gostaria de, antes de deixar aqui meus sinceros parabéns ao Edil Kelly pelo requerimento, gostaria de solicitar, Kelly, que você desse para a gente uma deixa, para a gente implementasse ainda mais esse requerimento, colocasse para ele também quais as providências que vão ser tomadas em relação ao tapa-buraco também das áreas urbanas que também não foram objeto desse tapa-buraco. Gostaria de pedir para o presidente que solicitasse do plenário, que se o plenário assim concordar e o autor do requerimento concordar, que a gente peça que também coloque mais que a gente poupa um requerimento, que ele já responde além dos dois distritos que está precisando disso, inclusive o Edilson vem cobrando aí direto, que a gente coloque também, porque o meu bairro também não foi contemplado com a Operação Tapa Buraco, e teve demais bairros também que não foram, que a gente já pede e já mata esses dois coelhos com a paulada só. João Milton. Não, deixa eu terminar a coisa, depois eu falo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. O requerimento é de
grande valia, o vereador Kelly, foi bem bolado. Esse requerimento vem reforçando a indicação que eu com o Emílio fizemos, para tapar buraco no município inteiro, inclusive nos distritos, e eu estou de acordo com o requerimento. Edson. Amarildo. Boa noite a todos. Parabéns ao Edil Kelly. Eu estive lá no peão esses dias, tá uma vergonha mesmo, gente. Buraco, cheio de buraco, né? Então, uma coisa muito boa. Meus parabéns, Kelly. Eu sou a favor. Marinês. Boa noite a todos. Que bom que ver essa Câmara aqui cheia, né? A presença de vocês muito nos engrandece. Parabéns, Kelly. Eu acho que a única maneira de nós, vereadores, termos a resposta da parte do Executivo é através de requerimentos. E gostaria, presidente, de solicitar que o senhor visse com carinho para a gente, tem requerimentos em atraso, aí talvez a gente tenha que entrar no Ministério Público e fica uma situação desagradável entre o Legislativo e o Executivo. Então, a maneira que nós achamos mais correta agora é não fazermos mais indicações, né? Fazermos requerimentos, porque o requerimento tem 15 dias de prazo para nos dar a resposta. E aí a gente pode dar essa resposta aos cidadãos. O Edil Edson aqui, o som, há quanto tempo faz que está cobrando, né, o som? 2 meses, 3 meses, já uma vergonha aqui. Então, eu acho assim, é assim mesmo que nós vamos fazer. Parabéns, Kelly, conta com o nosso apoio. Obrigada. Agora é sobre o que o vereador Emílio lá. Você concorda com o que ele disse lá, João Milton? Estou de acordo. Edson. Estou de acordo também. Amarildo. A favor. Concordo. Kelly. A favor. Sou a favor. A favor. Reginaldo. A favor. Agora eu vou pôr em votação. Então, requerimento número 031/2015 em votação. João Milton. A favor. Edson. A favor. Amarildo. A favor. Marinês. A favor. Kelly. A favor com a complementação que foi votada aqui. Zé A favor. Zé Afonso. A favor. A favor. Requerimento número 031/2015, aprovado por unanimidade. Tribuna Livre. Zuleide Aparecida de Oliveira. Assunto: saúde e assuntos de interesse da comunidade. Viu? Primeiro está errado aí. Poxa, não vai falar. Não, pediu para tirar o nome dele. Boa noite. Eu queria saber o que vocês vão fazer, gente. Vocês me desculpem, estou aqui com todo o respeito para falar isso para vocês. O que vocês vão fazer a respeito do psiquiatra? O que vocês vão fazer a respeito do repasse para a saúde daqui do nosso município? Não, a gente não pode ficar sem psiquiatra aqui. Tem muita gente aqui em Santa Rita precisando desse atendimento. Tem muitas pessoas aí na rua, como eu disse na terça-feira passada, pessoas descontroladas na rua. Então, acho que é uma situação complicada, né? Acho que a gente tem que abraçar esse problema aqui e, com a ajuda de todo mundo, tentar resolver, tentar solucionar, né? Na situação, a gente não pode ficar, a gente sabe que é obrigação do Estado, mas a gente tem que fazer alguma coisa para não ficar dessa forma que está. Outra coisa que eu queria falar é a respeito das estradas. Tá uma porcaria, tá ruim. Eu fui na Pedra Redonda, a estrada está muito ruim, e eu queria dizer que a gente tem que correr atrás de um problema que está acontecendo aqui em Santa Rita, gente, que a prefeitura, ela está, na verdade, eu fui tentar saber essa situação do Everaldo, a prefeitura está emprestando um bem público para um funcionário ganhar dinheiro. É errado, é ilegal, não é legal. E além dele receber o salário dele, como da escola escolar, ele recebe o salário, ele recebe as horas extras, e ele recebe também esse dinheiro, que é de 40 a 50 reais por aluno. É ilegal, não é legal. O prefeito emprestar um bem público para ele ganhar dinheiro. É um bem público, é um bem nosso.
Então, não é particular da prefeitura, não é particular do prefeito, talvez o prefeito que me desculpa, é um bem público, é um bem nosso. Então, uma pessoa não pode pegar emprestado para ganhar dinheiro. É errado. Uma outra coisa que eu ia falar, terça-feira passada eu falei a respeito do CODEMA, eu não tiro meu tempo, saio da minha casa, que eu tenho minha televisão para me assistir, tenho meus trabalhos para fazer em casa, eu não saio de casa para vir mentir aqui. Terça-feira passada eu falei, segunda-feira passada eu falei a respeito do CODEMA, o Carlos chegou aqui, constatou que é verdade, não é mentira, eu não perco meu tempo para me vir aqui falar besteira, falar mentira. Então, quero deixar bem claro aí para a vereadora aí que o que eu falei aqui é verdade e depois ela acabou constatando que é verdade. Então, tá. Muito obrigado. Maria Hilda de Carvalho. A soma do espaço e do tempo para construir uma nova realidade. A distância entre o poder político e a administração pública. Boa noite. Antes de entrar especificamente no tema da inscrição, eu queria pedir permissão aos vereadores para fazer uma consideração. Quando foi falado em termos aí, né, do andamento normal da sessão da Câmara, eu fiquei preocupada com uma questão que aconteceu comigo hoje, agora, na Câmara. Na semana passada, eu fiz referência ao professor João Diogo. Então, desculpe, mas eu queria pedir o seguinte, que fosse feita uma leitura, né, observasse, o professor João Diogo é uma pessoa viva, foi feita uma homenagem à professora Claudete, falecida, né, Claudete Carvalho Moretti, e ele é uma pessoa que, graças a Deus, está aí, né, no convívio santarritense, e parece que não foi essa a colocação na ata, tá? Então, nós que não somos vereadores, se tem qualquer coisa em descompasso com o que a gente falou, né, eu estou fazendo essa observação. Tudo bem? Entrando especificamente no tema, antes de tudo o seguinte, falar em termos de política é falar em termos de sociedade. E hoje nós estamos vendo aí uma presença forte de Santa Rita de Caldas, né? Por quê? Porque, de repente, a história não é feita apenas de amém, amém, amém. Nós temos uma história do Brasil construída com sofrimentos, com informações e com desinformações. Então, nós temos, hoje, na pauta nacional, vamos dizer, na baila da discussão nacional, a elaboração do plano decenal da educação. Aliás, a nível nacional, ele já foi aprovado no ano passado. Vale dizer, de 10 em 10 anos, ele é alterado, né, ou tem condições de ter uma nova apresentação. Embora a gente saiba que as legislações subjacentes, elas são colocadas a qualquer momento para enriquecimento, para encaminhamento do próprio processo da educação. E hoje, nós temos, de forma muito clara, de cobrar isso que eu coloquei aí, a soma do tempo e do espaço como realidade de realização. A coerência dos políticos em termos da ação. Gente, quando nós vemos aí as candidaturas com diferentes partidos, por quê? Partidos políticos, cada um trazendo uma ideologia, trazendo valores que são por eles defendidos. Eu não vou aqui ficar detalhando todas as bases jurídicas, mas nós poderíamos falar nos fundamentos apoiados na teoria geral do Estado, na ética. A cosmologia alcança inclusive a prática, porque a realidade material está aí. Nós estamos vendo avanço, inclusive, de novos tempos. E hoje, nós falando em termos de Plano Nacional de Educação, nós não podemos deixar que Santa Rita de Caldas caia no jogo de aprovar valores que não combinam com a história do próprio Brasil. Valores que são defendidos, inclusive pela própria Constituição,
que a respeitabilidade, a liberdade, a responsabilidade do cidadão, sim, mas a defesa de valores, família, realidade de ser humano, isso é dos princípios básicos. Nós podemos pegar aí, gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os fundamentos da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, o próprio artigo 1º da Constituição Federal, o artigo que inicia, inclusive, o fundamento, o capítulo da educação na própria Constituição Federal, e nós vamos ao Estado, vamos ao município e temos um compromisso. Ideologia do gênero é uma proposta que foi colocada e que foi derrotada a nível nacional. E ela não deve ser aprovada, eu considero, porque ela não deve ser colocada a nível de município, mesmo porque tem de ter uma coerência com o nacional. E principalmente porque nós temos o compromisso da defesa dos valores, da respeitabilidade da pessoa, da integridade do ser humano e, inclusive, da história da construção da sociedade de Santa Rita de Caldas. Então, oportunamente, nós veremos aí o que nós estamos defendendo, qual é o legado que nós estamos deixando para as crianças que estão aí. São de valores ou não são? Nós não estamos aí defendendo o trabalho, a dignidade do ser humano, ou nós estamos aí entrando em descompasso com a nossa história e defendendo valores que são repudiados por aqueles que defendem dignidade, integridade, trabalho, justiça e paz. Muito obrigada. Christian Silva Miura. Plano Municipal de Educação em defesa de nossas crianças e nossas famílias. Boa noite a todos. Eu trouxe uma cópia do que eu vou ler aqui para cada vereador. Se vocês se interessarem por pegar, no final da reunião, pode pegar comigo. Caros senhores vereadores, como representantes do povo, certamente os senhores estão acompanhando os debates que envolvem a formulação do Plano Municipal de Educação em nosso município, com vigência entre os anos de 2015 a 2025. Como é do conhecimento de todos, o PME, Plano Municipal de Educação, é baseado no Plano Nacional, instituído pela Lei 13.005 de 2014, aprovado ano passado pelo Congresso Nacional. O texto original do Plano Nacional previa políticas públicas para a promoção da chamada igualdade de gênero. Como a expressão foi rejeitada pelos deputados e senadores, devido à repercussão nociva que provocaria a sociedade, a estratégia agora é fazer com que a expressão gênero e seus sinônimos constem discretamente nos planos municipais, longe dos holofotes e da grande massa. Este tema não é recente. Trata-se de um movimento iniciado na década de 70, que tomou corpo nos últimos anos, tendo a ONU como grande defensora desde a Conferência de Pequim em 1995. A ideologia de gênero, na verdade, tem suas raízes nas ideias dos pais do comunismo, no marxismo. Na obra A Origem da Família, da Propriedade Particular e do Estado, Engels diz que a família é a origem das desigualdades sociais. Os marxistas acreditam que devem abolir a propriedade privada, e a primeira propriedade privada seria a mulher. Já em 2008, a Conferência Episcopal Peruana publicou o documento A Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcances, alertando a todos para os intentos perversos dos defensores de tal ideologia. Em seu livro sobre ideologia de gênero, lançado no Brasil em outubro de 2011, o advogado argentino e professor de bioética, Dr. Jorge Rafael Scala, alerta que o jogo de palavras dessa ideologia não é inocente. Segundo a ideologia de gênero, não existe um homem natural nem uma mulher natural. O ser humano nasce sexualmente neutro. Para tais ideólogos, a sociedade é que constrói os
os papéis masculinos e femininos. Gêneros seriam, pois, papéis socialmente construídos. Masculinidade e feminilidade seriam meras construções sociais que podem e devem ser desconstruídas. Como não existe uma masculinidade e feminilidade naturais, cada um poderia desconstruir o papel que lhe foi imposto por convenção social. Assim, nossas crianças seriam ensinadas, desde cedo e com o amparo da lei, que podem assumir diversas identidades de gênero, que podem se relacionar como bem quiserem, que o conceito de família tradicional está ultrapassado. Seriam ainda incentivadas a se descobrir, experimentando as mais diversas possibilidades de relacionamento. Isso tudo por meio de cartilhas e materiais pedagógicos absolutamente impróprios para a fase infantil e financiados com os impostos pagos por nós mesmos. Essa ideologia recomenda à escola não classificar os alunos em meninos e meninas, mas apenas crianças, como já acontece em escolas da Suécia. As roupas e suas cores, brinquedos e até mesmo o banheiro é melhor que sejam compartilhados igualmente por ambos os sexos, sem as conhecidas diferenciações marcadas pela cultura tradicional. É importante ressaltar que a ideologia de gênero aparece sempre maquiada com nobres pretextos: promover a educação sexual, combater o preconceito e a discriminação, fomentar a tolerância. Mas ela é propriamente um fator de engenharia social, introduzido dentro das escolas para interferir no comportamento de crianças e jovens. Aqui se entende a razão pela qual os ideólogos de gênero se interessam por se imporem nos planos de ensino, seja em nível nacional, estadual ou municipal. Como sabem que as famílias, via de regra, abominam espontaneamente uma doutrina tão contrária à natureza, partem para a instrução artificial das crianças, a fim de que elas, depois de bem doutrinadas pela ideologia, instruam seus pais e amigos. Precisamos nos posicionar contra essa instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos. O Estado não pode ocupar o papel que cabe aos pais na formação de seus filhos. Em outras palavras, o Estado não tem o direito de usar o sistema de ensino para se impor sobre a autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Pais, aliás, que muitas vezes não são consultados com relação ao conteúdo que querem que seus filhos aprendam. O princípio da publicidade não é respeitado pelo governo quando visa atender seus interesses e alcançar seus objetivos. Porque não foram promovidas audiências públicas para esclarecer os pais e debater sobre o tema? A família é e sempre será o alicerce sobre o qual se constrói uma sociedade justa e rica em valores. Nas palavras do Papa Francisco, a família é a célula fundamental da sociedade humana. Destrua a família e você estará condenando a própria humanidade. Acreditando no valor da família, na importância de seu papel na formação humana do indivíduo, muitos cidadãos em todos os estados do Brasil... Não. Posso concluir? Eu cedo uma parte minha para você continuar. Tá, obrigado. Acreditando no valor da família, na importância de seu papel na formação humana do indivíduo, muitos cidadãos em todos os estados do Brasil têm se mobilizado e intercedendo junto às câmaras municipais para que façam valer seu papel de representantes legítimos do povo e resguardem nossas crianças de uma formação absolutamente inadequada. A criança deve ir à escola para aprender a ler, a escrever, para aprender valores como a solidariedade, o respeito, para se desenvolver como cidadão consciente de seus direitos e deveres, e não para aprender a se comportar segundo uma ideologia impositiva e antinatural, com a qual a imensa maioria do povo brasileiro não concorda. Cabe ao Estado dar condições e valorizar melhor nossos profissionais de educação, e não ocupar o papel dos pais na formação de seus filhos, forjando um novo padrão comportamental. Ao chegar à idade da maturidade sexual, o jovem então terá condições de, em sua liberdade, fazer as opções que julgar corretas, e isso deve ser respeitado. Diante do exposto, em vista da defesa de nossas crianças e de nossas famílias, solicitamos aos vereadores que intervenham para retirar do Plano Municipal de Educação de Santa Rita de Caldas toda e qualquer referência à expressão gênero, identidade de gênero, orientação sexual. Também pedimos atenção para a citação de conferências internacionais que trataram abertamente da ideologia de gênero, como a Declaração de Dakar, Senegal 2000, e a Declaração de Cochabamba, Bolívia 2001. Nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Certo da atenção de todos, nós agradecemos. Muito obrigado.
Caio César Silva Santos. Concurso público, projeto da APAI e segurança pública. Boa noite a todos. Eu estou aqui para saber cadê o nosso concurso público até hoje. Nós estamos em junho, onde está? E também eu estou aqui para defender a minha escola, a PAI, e eu quero saber, vocês estudam bastante, o projeto que eu estou fazendo aqui é negócio do show, o prefeito faz aí, e o pessoa deficiente não pode tirar foto, entendeu? Isso eu fiquei sabendo, que alguém me falou, depois eu falo para vocês, e eu quero também, e cadê a polícia? No ano passado, um rapaz de 14 anos bateu no menino aí, e a polícia não faz nada pra gente. Aonde você já viu isso? Como é vergonha. Zé Marola, você não falou no retardado? O prefeito não pode fazer um negócio do governo, negócio do governo. Vamos lá, eu vou lá, não sei, eu vou na Brasília. E aqui eu não tenho medo não. Eu falo a verdade, vamos lá. Um negócio, o prefeito está brincando com a gente, isso é vergonha. Muito obrigado a todos. Considerações finais. Desculpa, o senhor. Considerações finais. As considerações finais são manifestações dos vereadores devidamente inscritos sobre assuntos do interesse pessoal, público ou de sua bancada. João Milton. Senhor presidente, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela presença e falar um pouquinho da viagem nossa em BH, depois o Emílio concluir. Foi uma viagem, graças a Deus, boa. Temos esperança que conseguimos umas coisas boas para a cidade. Sobre a Copasa, já o presidente do sul de Minas, da Copasa, já esteve aí na nossa cidade depois da nossa visita em Belo Horizonte, já vai tomar providência e concluir a obra do bairro Nossa Senhora Aparecida. Depois o Emílio termina de explicar isso, que é do bairro lá que ele mora, mais fácil para ele. E também fizemos alguns pedidos ao deputado estadual Duarte Pechir, e ele nos recebeu muito bem, acompanhou nós lá, deixou o agradecimento a ele e prometeu até umas emendas para nós lá, que vai estar concluindo agora em agosto, algumas para as escolas, futuramente às vezes até para ajudar a PAI, que ele é um dos, ele é vice-presidente das APAIs de Minas. E então, graças a Deus, foi boa a nossa viagem. E eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o projeto do Plano Decenal de Educação. Se correu aí na cidade essa semana, até foi falado na igreja, o projeto, por conhecimento de vocês, não chegou para nós aqui ainda. Não sei se falaram para alguém que nós ia votar a favor ou contra, esse projeto nem chegou nessa casa de lei ainda. Então não estou entendendo. Não fiquei sabendo por que o projeto ia ser votado hoje, o projeto nem chegou nessa casa de lei ainda. O projeto está sendo concluído, vai terminar de concluir até dia 24, aí que eles vão enviar para essa casa de lei. Então, até hoje, ninguém pode falar que o vereador vai votar a favor ou contra. Estou falando assim que, por enquanto, nem nós recebemos um projeto de lei. Inclusive, nem sabe se vai vir no projeto de lei da prefeitura para essa casa o que está sendo discutido. A hora que o projeto chegar e nós estudar, analisar, se tiver
no projeto de lei, nós temos todo, com certeza, todos os vereadores vai abraçar a causa e fazer emenda e modificando o projeto. Nós podemos fazer emenda no projeto de lei, nós podemos modificar ele. Antes de ser aprovado, tem as comissões. Então, nós vamos estudar isso com muito carinho e com muito cuidado. Jamais nós vamos querer fazer uma coisa que vai prejudicar nossas crianças, nosso povo aqui, do nosso município. Eu, da minha parte, pode ter certeza que jamais vai acontecer isso. E é só isso, senhor presidente. E muito obrigado a todos vocês. Volte sempre. Kelvin. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer novamente à doutora Priscila, que, atendendo ao meu requerimento, veio a público explicar o trabalho que está sendo feito diante das pedreiras, né? Ela disse aqui a todos que após o início dos trabalhos, a arrecadação aumentou em até 42%. Então, se tem alguma sonegação, nosso município está trabalhando para que isso não ocorra mais. Então, gostaria novamente, Cláudia, você leve meu agradecimento a ela por estar nos atendendo. E é a forma que a gente sempre fala, os 9 vereadores trabalham unidos, e a forma que a gente tem de trazer a resposta à população através de requerimento. E essa é um exemplo do trabalho que a gente está prestando à comunidade. A respeito do que foi dito aqui, inclusive, eu tive até conversando com o padre Eduardo, a respeito da ideologia do gênero. Gostaria de dizer aos pais aqui presentes, às mães, os pais e as crianças, que é o alvo dessa discussão, que se depender da minha parte, eu vou abraçar essa causa com afinco e na hora da votação eu vou votar contra. Eu acho um absurdo você colocar uma criança na escola e tentar educá-la para dizer se aquela criança vai ser homem ou vai ser mulher. É isso, na realidade, o que essa lei está querendo dizer. Então, gostaria de deixar claro para vocês, assim que se chegar esse projeto aqui, para a gente poder votar isso, vocês podem contar comigo, eu estou à disposição de todos. Muito obrigado. José Aguinaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Senhor presidente, foi muito bem lembrado pela Zuleide em relação ao psiquiatra. E eu lembro também no dia que o Cristiano esteve aqui, o senhor pediu para ele ver certinho lá, para o prefeito entrar em contato. O senhor já teve esse contato do prefeito ou não? Você me dá uma parte, por favor? Para qualquer coisa quanto ao psiquiatra, primeiro o prefeito tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, criando o cargo do psiquiatra, que ainda não tem no município. Então, a iniciativa é do Executivo, que nós não podemos fazer, né? Não é de iniciativa da Câmara. Então, tem que vir de lá. Não adianta, assim, tem que ser cobrado realmente do Cristiano, que já lançou a ideia, e ele vá atrás do prefeito para que... Porque entra em contato com a Câmara. Perfeito. Outra coisa que eu gostaria de falar também é em relação à segurança. Eu tenho visto os policiais atuarem aí. Melhorou um pouco, mas eu acho que a gente precisaria entrar em contato, Marinês, aquele contato com o Sargento Eduardo, é uma pessoa muito boa, para a gente poder ver o que a gente pode estar fazendo, que realmente está... a gente ficou de reunir depois da festa, se a gente puder marcar essa reunião com ele. Eu gostaria também de falar sobre esse plano municipal de educação, dizer que eu estou com vocês, parabéns pelas palavras, Christian, apesar de não ter chegado até a gente aqui nada ainda, mas pode ter certeza que a gente vai abraçar essa causa aqui, eu tenho certeza que todos os vereadores vão abraçar essa causa. No mais, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e um bom resto de semana. É isso. José Afonso. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu também já estou, esse plano municipal aqui de educação, vocês podem estar com certeza, eu sou contra isso também, eu acho que isso aí é uma farta de vergonha, esse dizer dessa palavra, porque não tem, eu não concordo com isso aí, eu nunca vi falar um negócio desse na minha vida. Então, e aqui ainda não veio nada disso aqui, de projeto, não teve nenhum projeto. Isso aí se saiu, circulou na rua aqui, eu não estava nem sabendo disso aqui.
Obrigado a todos, obrigado pela presença de todos. Emílio. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes. Eu gostaria de incrementar as palavras do vereador João Milton. Tivemos a oportunidade de irmos a Belo Horizonte na terça-feira, Suzana. A gente, inclusive, trouxe para o senhor as diárias do hotel, a gente trouxe para o senhor as visitas que a gente fez e o comprovante dos lugares onde a gente foi. A gente faz questão de protocolar aí na Câmara. E gostaria de, abertamente, do fundo do coração, agradecer ao servidor público, o senhor João Bosco, diretor da nossa região, que substituiu também competentíssimo Paulo Fernando, que estava à frente da nossa região, a região sudoeste, que assim é dividido dentro da Copasa, nós ficamos abrangente a região sudoeste. O senhor João Bosco nos atendeu com a maior prontidão, fez questão de ligar para o secretário da Copasa aqui da nossa região de Varginha e Pouso Alegre. E eu tive o prazer de acordar no outro dia e me deparar com o carro da Copasa na porta da minha casa para a gente ir até o local e ele me informar que as obras para que o esgoto do bairro Nossa Senhora Aparecida não mais corra a céu aberto foram autorizadas e que os materiais já chegaram e possivelmente as obras comecem já no sábado. Gostaria também de agradecer a recepção do deputado Duarte Bechir, que mesmo eu não tendo apoiado, me tratou como os outros que firmaram apoio com ele durante a eleição. Um homem íntegro, um político muito bom e com articulação política. Eu gostaria de agradecer a ele pela recepção. E a respeito do projeto que gerou essa polêmica essa semana, eu gostaria de fazer minhas as palavras dos demais edis, que eu também considero um absurdo a forma que foi relatada pelo Christian na tribuna. E também faço minhas as palavras do João, que a gente ainda não recebeu o projeto. E pela comissão de educação que eu venho trabalhando, seria uma injustiça de minha parte se eu não relatasse, a Karina também participou hoje da reunião, seria uma injustiça da minha parte se eu não dissesse que em nenhum momento esse assunto foi tratado de forma, mesmo que polêmica, no sentido de enviar para a Câmara um projeto que tivesse qualquer coisa nesse respeito. A Marici foi muito competente na condução desse projeto, fez questão de, antes de enviar o projeto para cá, mesmo sofrendo a possibilidade de deixar o prazo se exaurir, ela chamou a gente, vai ter uma discussão pública amanhã no CRAS. Ela pediu, inclusive, seu Zé, se eu me estender um pouquinho, eu peço que o senhor tenha... A coisa pediu para a gente trazer uma carta aqui. Amanhã vai ter uma discussão pública que os pais, os edis aqui que tiverem a oportunidade, vai acontecer lá no CRAS, às 5 horas, e dizer que eu não gostei das ligações que eu recebi essa semana, de que nós estamos votando projeto aqui para que as crianças de mesmo sexo usam o mesmo banheiro. Se o projeto nem chegou aqui, a gente acabou tendo um julgamento, que infelizmente eu sei que não partiu de ninguém de vocês, são cristãos e são pessoas que, graças a Deus, não dão trabalho nenhum para a sociedade, muito pelo contrário, que brilhantam com as iniciativas de vocês e constrói e ajuda na construção de uma sociedade muito mais justa, mas na boca de algumas pessoas as coisas tomam proporções e pessoas justas, que estão à frente da educação, acabam sofrendo com represálias. A Marici pediu para ler aqui um documento para um esclarecimento para a população, esclarecimento sobre o PME, Plano Municipal de Educação. Prezada população de Santa Rita de Caldas, há tempo estamos desenvolvendo o Plano Decenal Municipal de Educação, o PME. O PME é uma adequação ao Plano Nacional, PNE, realizada para que o município possa planejar os rumos de sua educação para a próxima década, baseando-se em diretrizes e estratégias definidas nos âmbitos nacional e estadual. O documento base do plano traz um diagnóstico geral do cenário atual do município, apresenta os indicadores de monitoramento e avaliação da nossa educação e traça metas a partir de identificação dos desafios a serem enfrentados para uma educação mais inclusiva e de qualidade. Foi elaborado pelo Departamento Municipal de Educação do município,
do Departamento Municipal de Educação e por uma equipe técnica composta por educadores, em parceria com representantes dos poderes executivo e legislativo, dos conselhos de educação, do Conselho Tutelar e do Fundeb, e das escolas municipais, estaduais e privadas da cidade de Santa Rita de Caldas. Depois de muito esforço, o documento base foi finalizado, está pronto e foi aprovado nesta tarde pela comissão. Na ocasião, uma cópia impressa foi encaminhada ao representante da Câmara Municipal na comissão, Sr. Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, qual está aqui na minha mão, e está a seus cuidados para análise como membro da comissão coordenadora do PME. Contudo, a participação popular na definição de estratégias educacionais não se restringe à aprovação do PME pela Câmara, e por isso foi agendado um amplo debate público que virá a ocorrer no CRAS, nesta terça-feira, às 17 horas. Deixamos desde já o convite a todos para que o projeto, como não foi encaminhado ainda, se tiver alguma mudança, ele possa ocorrer. Não percam a oportunidade que o que o governo federal não fez e o que o governo estadual não fez, nós estamos fazendo no âmbito municipal. Para o qual foram convidados todos os setores locais a que o planejamento decenal possa interessar. Um exemplar do documento base estará à disposição para consulta no Departamento Municipal de Educação. Durante a realização da consulta pública, esclarecemos todas as dúvidas da população e discutiremos qualquer ponto que não tiver unanimidade dos presentes. Feito isso, elaboraremos o documento final, o qual será enviado na quarta-feira à Câmara Municipal como projeto de lei. Um ponto que tem causado polêmica, e fazemos questão de esclarecer, é a questão da ideologia de gênero, levantada recentemente pelo setor religioso da cidade. A ideologia de gênero foi muito discutida durante a elaboração do Plano Nacional de Educação, na esfera federal, e diz respeito à construção do gênero independente de questões biológicas. Informamos que este ponto não foi aprovado na esfera nacional e não consta como método mesmo. Portanto, sendo o município subordinado a decisões nacionais, o Departamento de Educação optou por não incluir no plano municipal essa questão. Se algum setor da cidade tiver interesse de fazer constá-la no plano, tem todo o direito de pedir à Câmara que instale uma comissão especial para analisar o caso. Com isso, ressaltando, não é responsabilidade do Departamento de Educação. Esperamos que tenhamos esclarecido os próximos passos para a aprovação do plano, o qual deve ser feita paulatinamente e ouvindo-se a todos, pois a pressa é inimiga da perfeição. E já nos foi informado pela Superintendência Regional de Ensino que a sua aprovação após a data estipulada, que seria no dia 24 agora do 6, implicará sanções ao município. Contamos com o apoio e com a opinião e participação de toda a população santarritense para construir uma educação melhor, mais justa e mais igual, tanto para as nossas crianças de hoje, quanto para as crianças que virão pelos próximos 10 anos. Marici Nunes Guimarães de Carvalho, chefe do Departamento Municipal de Educação, aos 22 de junho de 2015. Obrigado, encerro aqui as minhas palavras e deixo um abraço forte aí para todos que estão nos ouvindo pela internet e os que estão aqui presentes. Desejo uma boa noite a todos e pode ficar tranquilo que esse projeto vai ser analisado por novos cristãos e que não vão deixar que as doutrinas da nossa cidade caiam por terra. Muito obrigado a todos. Maria Inês. Boa noite a todos. Eu não falo que é polêmica, não. Quanto ao projeto, né, do plano de educação, tenho conversado bastante já com o Christian, a Fernanda, e a preocupação dos nossos padres, quando eles questionaram durante a missa desse final de semana, foi porque está determinado que o prazo de aprovação seria até o dia 24. Né? Então, essa é a grande preocupação e o grande medo da comunidade católica cristã, né, e até das igrejas evangélicas todas, na questão da aprovação desse plano, sem que a população tivesse um conhecimento, né, do que estava acontecendo, e também com essa audiência pública, que eu conversei bastante com a Marici também, desde que o Christian e a Fernanda, essa semana a gente conversou bastante, eu tenho conversado com a Marici deve estar com o ouvido quente de tanto que eu ligo e liguei, né,
porque é de grande preocupação mesmo. Eu costumo dizer, desde que o Estado entrou na família, toda a estrutura familiar foi pelo ralo. Eu me lembro, quando criança, que a gente podia trabalhar e que não era proibido. A partir do momento que a Rita Camata fez a lei e foi aprovado que criança não pode trabalhar, hoje as crianças usam drogas, adolescentes usam drogas, mas não podem trabalhar. Então, eu acho que tem mesmo a população, os padres, todos têm razão de estar nervosos e apavorados com a ideologia do gênero. Eu vou dar uma lida aqui na carta aberta dos bispos arcebispo e bispos regional leste 2, Minas Gerais e Espírito Santo, sobre a inclusão da ideologia de gênero nos planos municipais de educação. Os arcebispos do Regional Leste 2, da CNBB, Minas Gerais e Espírito Santo, considerando a importância da elaboração e votação dos planos municipais de educação, manifestam as seguintes ponderações. Primeiro, a definição de diretrizes e planos para a educação há de ter como pressuposto antropológico uma visão integral do ser humano, fundamentada nos valores humanos, éticos e cristãos, identidade histórica do povo brasileiro. Segundo, na elaboração dos planos municipais e estaduais de educação, devem participar todos os educadores, incluindo os pais, como os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Para isso, deveriam ser organizadas iniciativas, tais como as conferências e audiências públicas, que antecipem as votações em cada município, quando, especialmente, as famílias sejam ouvidas em suas expectativas quanto ao modelo de educação. Terceiro, em muitos municípios, este processo está ocorrendo sem a participação dos principais interessados, pais e educadores. A não participação da sociedade civil na escolha do modelo de educação fere o direito das famílias de definir as bases e as diretrizes da educação que desejam oferecer a seus filhos. O Plano Municipal de Educação deve, entre tantos aspectos, considerar o controle do investimento financeiro do município para a educação, a garantia da capacitação dos docentes, a garantia da infraestrutura de cada unidade escolar, mecanismos colegiados para acompanhamento da aplicação das diretrizes de educação. Quinto, especial atenção se dê ao risco da inclusão da ideologia de gênero, que defende ser a identidade sexual do homem e mulher, o resultado de um processo educacional e cultural e escolha pessoal, como exclusão da identidade biológica. Essa ideologia, rejeitada quando da elaboração do Plano Nacional de Educação, está sendo reintroduzida através das indicações de Conferência Nacional de Educação, que é o CONAI, de novembro de 2014, que diz respeito ao que foi definido em nível nacional pela Câmara e Senado. Sexto, insistimos para que em cada município de nosso estado, Minas Gerais e Espírito Santo, famílias e comunidades, educadores cristãos, ministros ordenados e agentes de pastoral procure as secretarias municipais de educação para inteirar-se do processo de discussão dessa matéria, bem como entre em diálogo com vereadores para esclarecimento sobre o risco da inclusão da ideologia de gênero na educação de nossas crianças e adolescentes. Um apelo especial dirigimos a todos, prefeitos, vereadores e demais cristãos, que atuam profissionalmente no campo da educação e áreas afins, para que não se omitam nesses processos de definição de planos educacionais, recordando-se da responsabilidade de testemunharem, no âmbito de sua atuação no mundo, os valores da fé cristã. A Santíssima Virgem e São José, educadores de Menino Jesus, nos acompanhem com sua intercessão nessa tarefa. Os arcebispos da Regional Leste, reunidos na Assembleia Ordinária em Belo Horizonte, nos dias 9 e 11 de junho de 2015. Então, se criou-se polêmica, eu não acredito que criou polêmica, não. Eu acredito que houve uma inversão, né? Talvez para que o plano municipal de educação ocorresse, teria
já que tem acontecido as audiências públicas, né, e todo esse movimento, os pais ser ouvidos, então foi feita uma inversão aí. Mas que bom que aconteceu. Que bom que o Christian, que bom que a Fernanda me ligaram tanto, né, Fernanda, que ela ficou até se sentindo um pouco incomodada e eu fiquei grata por cada telefonema recebido. Encerrou meu tempo, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Fico contente de vocês terem vindo. Quero agradecer o Cris lá também. Inclusive eu cedi um pouco do meu tempo para ele ali, para ele continuar esclarecendo melhor aí, para a população ficar mais atual. Então, e o Emílio também, eu cedi uma parte para ele ali. Eu vou encerrar a sessão e... Posso dar uma ideia para o senhor? É importante que vocês vão sair de viagem amanhã. Vamos convidar as lideranças religiosas aí da cidade e os interessados também, para que a gente possa, aqui na Câmara, fazer um debate antes da aprovação disso aí, a gente possa elaborar um texto decente, um texto legal, para que a gente não esqueça também de algumas questões que são de preconceito também, a gente possa fazer um texto que seja decente, que defenda a família e é importante que a gente conte aqui com a presença das lideranças religiosas de todas as denominações para nos ajudarem, hein? Se o senhor puder organizar para a gente aí uma audiência pública. Amanhã você administra para nós, hein? E outra coisa também, nós não somos Deus, então querendo passar as coisas na frente de Deus, nós não somos Deus não. Então, dou por encerrada a sessão, boa noite a todos.